a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje saiu uma pergunta muito interessante, apesar de alguns vídeos que eu tenho postado aí, né, no canal, mas parece que não ficou muito bem claro, é a respeito de o porquê os judeus não aceitam Jesus, né, como Messias ou como Deus, como Salvador, etc. Tá? Bom, eu fiz os vídeos explicando, tem alguns vídeos explicando aí. Inclusive teve pessoas que estavam inscritas no meu canal que até saíram do meu canal, porque existe dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que mesmo não concordando, ela pelo menos quer entender o porquê que aquela pessoa não pensa igual a ela. Existe aquele que é ignorante, que simplesmente, não é o que eu gosto, e já pega e já ignora, já passa por cima, atropela e tal. Eu particularmente eu tenho amigos cristãos, bons amigos inclusive, muçulmanos também, poucos, né, mas tem. E não tenho problema nenhum de ver o que eles pensam sobre nós judeus, etc, etc. Não tem problema nenhum. Inclusive, de vez em quando sou até convidado em algumas igrejas. Eu ponho uma palestra lá, só que eu sempre falo, gente, não vamos entrar no mérito de por que vocês não aceitam Jesus, nem não, até para não magoar as pessoas, né? Então, tipo assim, eu pego um tema que é Deus, a gente fala, até assim por diante. Então, bora lá. Hoje, vocês vão entender definitivamente por que um judeu não aceita Jesus. Não quero magoar os cristãos, gente. Se vocês acreditam, ok. Estou falando nós judeus, tá bom? Bora lá. Funciona assim. Quando o povo, nosso povo, estava no Egito, em Mitzraim, o Eterno mandou Moshe Rabbeinu, nosso Rebbe. Ele foi, o Eterno, nos tira do Egito e põe Moshe Rabbeinu para transmitir a Torá para a gente. Ok. Quando nós chegamos, todos os nossos antepassados, inclusive até as pessoas que se converteram ao judaísmo naquele dia, né, se ingressaram no povo judeu, teve egípcio, ixos, etc, etc. Quando tiveram no Monte Sinai, Hashem, né, pediu que todo mundo se purificasse, todo mundo se purificou, ficou na presença do Monte Sinai, e naquele dia, a Torá nos conta em Shemot que o Monte Sinai fumegou seu fogo. Aconteceu várias coisas no Monte Sinai, se elevou, teve trovões, o céu se abriu, o povo tiveram visões extraordinárias, né, do universo naquele dia, e o povo temeu, ficou com medo. O povo ficou com tanto medo que falou assim, não, 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 Senhor, nós estamos com medo, nós agora acreditamos que Moisés fala contigo e tal. Fala por meio de Moisés, porque nós temos medo de morrer. Esse episódio é repetido em Devarim, em Deuteronômio, quando o Hashem fala assim, então eu sempre levantarei profetas no meio de ti. Porque naquele dia no Monte Sinai, vocês temeram a morte e pediram que eu comunicasse com vocês através de profetas. Então, por isso que tem essa profecia. Foi pelo medo do povo. E o povo, naquele dia, decidiu que Deus pediu para Deus que Deus conversasse com o povo através de profetas, porque eles temiam, passaram a temer. Ok, até aí acho que deu para entender. Aí voltando, vocês entenderam por que judeus não aceitam Jesus. Então, Deus começou a falar, o povo mesmo com medo, falou isso para Deus, Deus, não, beleza, mas eu vou falar todas as minhas leis para vocês, e só depois que vocês ouvirem as minhas leis da minha boca, né, Deus falando, lógico, ninguém viu Deus, mas ouviu a voz de Deus. Até Deus foi falando lei por lei, até terminar. Quando foi a última, falou, vocês querem aceitar essa aliança comigo? Querem ou não? Se naquele dia o povo hebreu falasse, não, nós não queremos, Deus ia deixar o povo, eu ia escolher o povo, mas o povo, não, aceitamos, queremos. Então não foi da boca de Moshe, foi da boca do próprio Deus, né? Dizendo assim, de uma forma pra vocês entenderem. Depois Deus manda que Moshe vai, sobe o Monte Sinai, e lá escreve as Sefirotes, os 10 mandamentos, e ensina a Torá para Moshe, e Moshe vai escrevendo também a Torá, etc. Tá, bom. Então, dentro dessas leis, Deus começou a explicar, olha, você me amará somente a mim, isso, amará teu pai, tua mãe, foi. Tá.
E nenhuma única lei existe naquele dia que fala: olha, vocês vão esperar um Messias. Não existe essa lei. Olha, vocês vão esperar um filho que eu vou mandar para morrer por vocês. Não existe essa lei. Não existe uma única lei, instrução, que fala, que nos ordena ou nos proíbe de não acreditar. Não existe nenhuma lei que nos proíbe e fala assim, ó, vocês são proibidos de não acreditar num homem que vai vir dizer que é meu filho. Não existe. Não existe uma única lei que ordena, que fala, ó, vocês têm que acreditar em um Messias. Não existe. Não existe uma única lei que fala assim, olha, vai vir um Messias e vai salvar a alma de vocês. Não existe. O Ramban Maimonides, no guia, no Sefer Hamadá, ele fala uma coisa muito interessante, é um sábio, sabe a memória. Ele fala o seguinte: nenhum profeta profetizou fora das leis da Torá. Se vocês olharem nos meus vídeos, existe um vídeo que eu fiz que fala assim, como que os profetas tinham certeza que aquela profecia vinha de Deus, né? Depois vocês procuram esse vídeo aí, tá no meu canal, vocês vão entender bem essa história. Então, Deus falou assim, olha, a partir de hoje, falou lá no Monte Sinai, vocês, daqui para frente, eternamente, vocês vão seguir, viver a vida de vocês somente dentro dessas leis. Não é para nem acrescentar e nem diminuir nenhuma dessas leis. É exatamente dentro dessas leis. E ao contrário de que muitos vêm dizendo aí, se você transgride uma dessa lei, você não transgride todas não. Não existe, também não existe isso na Torá. Tá? Vale lembrar que essas leis, tem leis universais, que são leis que servem para todas as nações. Existem leis lá especificamente para o povo hebreu. Existem leis lá que é só para o povo hebreu, não é para as nações. Como existem leis lá que é só para os estrangeiros e não é para o povo hebreu. Se vocês olharem bem a Torá, vocês vão verem isso. Existem leis lá que é só para pobres e não para ricos. Existem leis lá que é só para ricos e não para pobres. Por exemplo, existe uma lei lá que o rico, na sua plantação, ele deve deixar os cantos para os necessitados, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Para que essa lei? Para quando o estrangeiro entrar na terra de Israel, ele ter o que comer. Mesmo que ele não tenha dinheiro e ele tiver que atravessar a Israel, a terra de Israel, ele possa se alimentar, ele possa ter saúde para atravessar. Por que Deus fez essa lei? Porque Deus deixou outra lei, ó, não maltratará o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ou seja, eu não quero que vocês façam com os estrangeiros o que os estrangeiros fizeram com vocês. Entendeu? Então, essa é uma lei do rico. Existem leis lá que são referentes somente a reis, existem leis que somente as mulheres, outra lei somente a homens, leis que são somente aos filhos, etc. Então, uma lei, tem gente que fala assim, mas porque a lei, se a pessoa transgredir uma lei é como se fosse a corrente. É como se transgredisse todas as leis. Isso é uma mentira. As leis, as instruções, as mitzvot, têm como objetivo purificar nosso coração e fazer que nós sejamos mais humanos, que nós sejamos, e também nos ensinar que toda ação tem uma reação. Por isso tem leis lá que falam assim, olha, quem cometer isso morrerá. Por quê? Por exemplo, se você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, de repente você começa a ser uma pessoa cruel com as pessoas, maltratar as pessoas, bater nas pessoas, alguém uma hora vai te matar, porque você vai provocar o ódio de uma pessoa. Então, as leis também têm como esse sentido nos ensinar que toda ação tem uma reação. Então, o que acontece? Nos foi orientado no Sinai que iriam aparecer pessoas inteligentes, inclusive, que ia tentar nos desviar dessa lei. Eu separei algumas, principalmente Deuteronômio, que fala o seguinte. Eu estou usando a Bíblia cristã para facilitar para vocês, tá bom? Que fala assim. Deuteronômio, ou Devarim, 13, do 2 ao 5. E se suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, ou seja, vamos adorar um Deus novo, que não conheceste nem sirvamos-los, ou seja,
com todo respeito, gente, aonde está na Torá que nós temos que reconhecer algum Messias? Não existe nenhuma lei, como falado. Não existe uma lei que fala que nós temos que adorar um Messias ou colocar esse Messias como intermediador. Não existe. Então, cai dentro dessa lei da Torá. Então, por exemplo, quando você conversa com algum messiânico, com algum cristão, é assim, todo respeito, por favor, meus amigos cristãos, mas para vocês entenderem. Mas é tão impressionante vocês, que se a gente falar assim, não, eu acredito só em Deus e não acredito em Jesus, vocês, não faz sentido. E se alguém falasse, não, acredito em Jesus, mas não acredito em Deus, eu penso, não, não tem nada a ver, não, tudo é uma coisa só. Bom, aí vai lá na Brit Hadashah, vai lá no Novo Testamento e fala assim, o Jesus, né, fala assim, eu sou o caminho ao meu Pai, ou seja, dando a entender que o foco é Deus. Mas se você fala que você acredita somente em Deus e não acredita no tal Jesus, o povo, parecendo que você falou que matou alguém. É muito interessante isso, é muito engraçado. Prosseguindo Deuteronômio. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o vosso Deus em todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou a casa da servidão para te apartar os caminhos e te ordenou o Senhor teu Deus, para andares neles, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, segundo o cristianismo, né, Jesus seria um filho de Deus e ao mesmo tempo Deus, em algumas ramificações. Em outra, Jesus seria um profeta ou um rabino, isso aí já no meio messiânico. Porém, a Torá deixa muito bem claro que o foco da Torá é servir a Hashem, o Criador, bendito seja Ele, através das mitzvot. Então, assim, a Torá ela tem como foco unicamente te instruir a ter uma vida dentro dos padrões divinos através das mitzvot. Já no meio messiânico, que são evangélicos, que se autodenominam judeus, não são judeus na verdade, eles falam do tal Yehoshua, e que esse tal Yehoshua, não sei o quê, mas eles é o mesmo cristianismo, porque segundo eles também, se a pessoa não acredita em Yehoshua, também não vai ter uma espécie de salvação, alguma coisa assim. Então a Torá não fala nada disso. A Torá ela não nos orienta a nada disso. Na verdade, quando se fala em Messias, é um equívoco muito grande que existe no meio cristão, é de achar que o judeu em si está esperando o Messias. Na verdade, nós esperamos uma era messiânica e não Messias. Se vocês forem olhar nas profecias, ela vai sempre acontecer quando Israel está transgredindo a Torá, quando Israel está em cativeiro, ou quando Israel está passando por um processo de tentativa de invasão. Nesses acontecimentos, aí acontecem as profecias. E você pode olhar que as profecias sempre falam assim, naquele dia isso acontecerá, naquele dia, naquele tempo, isso vai acontecer ou não acontecer. Então, quer dizer, o Taná está nos ensinando que vai existir uma era messiânica, e quando essa era messiânica estiver próxima de acontecer, vai vir vários sinais. E um desses sinais será o filho de Davi. Um desses sinais. Então você pode olhar que também o filho de Davi não é o foco das profecias. O foco das profecias é fazer com que Israel volte para a Torá e que todas as nações sejam justas e sigam o Criador. E não o Messias, que é o foco das profecias. Se você for olhar todas as profecias, não tem como foco o Messias, tem como foco voltar para o Criador. É lógico que os cristãos e os messiânicos fazem um quebra-cabeça. Eles pegam um pouquinho aqui e tentam ver Messias onde que não existe. Tentam ver algo que não existe na Torá.
Né? Ao contrário de nós judeus. Nós vemos o que está lá na Torá e pronto. Foi nos orientar que nós não devemos ter outro Deus, nós não devemos ter intercessor, que foi nos orientado até como saber se um profeta é profeta e não é um profeta. Né? Então, por exemplo, Deuteronômio 17:11 fala o seguinte: conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, de não desviará nem para a direita e nem para a esquerda das leis. Ou seja, então se chega um cidadão e fala assim, eu sou profeta, e lá está dizendo que você tem que aceitar Jesus, porque Jesus é o único salvador para onde, está escrito na Torá que esse Jesus, que vai existir um homem, não importa o nome, vamos ser Jesus ou Yehoshua, que vai existir um homem que vai ser o salvador, o único caminho para Deus. Não está escrito isso. A Torá é muito bem clara, que é as mitzvot, as instruções que nos aproximam de Hashem. Está muito bem claro isso. Você pode ler em Shemot, Êxodo, Baramidbar, Números, Deuteronômio, etc. Não existe isso. Então, esse profeta aí está desviando o povo judeu. Então, o povo judeu vive dentro dessas instruções. E dentro dessas instruções, nos foi orientado que ia acontecer isso, que ia acontecer pessoas, homens que iam se levantar como deuses, que iam se levantar como servos de Deus, como salvadores, que não são. E o cristianismo fala que esse Jesus, ele é algumas ramificações, não são todas, mas fala que ele é um Deus e que o mundo foi feito para ele, que inclusive ele é o Deus de Israel. E ele fala exatamente o que aconteceu com o bezerro de ouro. Quando o povo fez o bezerro de ouro, o povo teve a cara de pau de falar, eis aqui o Deus de Israel que vos tirou da terra do Egito. E era um bezerro, não era o Deus de Israel. Né? Então, é a mesma coisa. Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso, para vocês não ter confusão. Tem gente que acha que o judeu não acredita em Jesus só por dor de cotovelo, por pirraça, por raiva. Não é, porque não nos foi apresentado. Tinha um momento melhor para Deus do que o Monte Sinai para apresentar esse filho dele? Não seria o melhor momento, por exemplo, no Monte Sinai, onde que ele se revelou e tal, e falasse, olha, esse aqui é meu filho, ele vai vir um dia, vai morrer por vocês? Ué, por que Deus se revelou, tirou, abriu o Mar Vermelho, mandou as 10 pragas, fez o Monte Sinai, né, estremecer, e lá não falou nada de filho algum, de salvador, a única coisa que ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou isso. Lá ele não falou que ele é 2, que ele é 3, que ele é Pai, Filho e Espírito, não falou nada disso. Então, não é sem base bíblica que nós não reconhecemos esse salvador cristão, messiânico. Não é. É porque não nos foi ordenado. Não nos foi ordenado sequer reconhecer Messias algum. Não existe uma única lei que fala que nos obriga a reconhecer o Messias. Não existe. O que existe são deduções de pessoas que pegam versículos que não tem nada a ver e criam histórias. Por exemplo, existe as 70 semanas de Daniel, que não tem nada a ver com Messias, nem Messias cristão e nem Messias judeus, e eles querem, né? Então, assim, é muito complicado. Então, eu fiz esse vídeo não para magoar vocês, mas para explicar para vocês a nossa posição. Por que nós não vamos acreditar? Porque não está escrito na Torá. Então, não está escrito na Torá, não existe também, sabe? Não existe nenhuma única profecia que fala assim, vai vir um Messias e o povo judeu não vai reconhecer esse Messias e vai crucificá-lo. Não existe. Não existe uma única profecia que fala que o Messias vai ser crucificado. Não existe uma única profecia que fala nada disso, que o Messias vai ser Deus, que o Messias vai ser adorado, que o Messias... Não existe. O que existe são deduções. Tem gente que usa Isaías 53 para deduzir que ali o sofrimento, gente, tem nada a ver no original, não tem nada a ver. Então, tipo, é muito difícil para nós judeus o povo querer empurrar a goela abaixo
uma coisa que não está escrito nas nossas profecias. Por exemplo, a tradução de Isaías 53 está totalmente horrível. Eu oriento vocês a buscar aí na internet, escreva assim, Moré, Ventura, Isaías 53, ou servo sofredor. Vocês vão ver lá, não tem nada a ver. Então, tipo assim, é por isso que nós não acreditamos nesse tal Messias cristão. Não é porque é por raiva, não, é porque não faz sentido, né? Não faz sentido, não existe isso. Então, Deus deixa muito bem claro: não vos desviarei se vais outros deuses, a vós inclineis perante eles. E tem também lá, Deuteronômio 13:13, incitar os moradores da cidade, dizendo: vamos e vamos outros deuses que não conheceste. Ou seja, se fosse para nós reconhecer, se fosse a vontade de Deus que nós reconhecesse um Salvador, que nós reconhecesse um homem como caminho para a salvação, já que nem existe esse negócio de salvação de alma na Torá, nem existe, para começar. Isso é um assunto, sabe, nem existe. Mas vamos, vocês entenderem. Se fosse para nós acreditar nisso, Deus tinha que ter nos revelado no Monte Sinai. Né? Não era profeta, não. O profeta, ele não cria leis e nem diminui leis. O profeta, ele só profetiza dentro das leis que Deus ordenou no Monte Sinai. Profeta nenhum criou uma lei e diminuiu outra lei. Não, não existe. Muitos querem argumentar a questão de Jeremias, da nova aliança. Gente do céu, lá está muito bem claro que a nova aliança seria com os novos descendentes, os filhos dos judeus que estavam transgredindo a Torá. Ou seja, aquele povo, não era também todos não, mas aqueles que estavam no poder, estavam transgredindo tanto a Torá, estavam fazendo tanta besteira e se passando, né, se vestiam, estavam fazendo tanta coisa errada, que Deus simplesmente anulou a Torá no coração dele. Falou: não, agora eu vou fazer uma nova aliança, mas com seus filhos, ou com a nova geração. Ela está falando, sabe? Então, assim, é muita. Só para vocês entenderem. Então, esse vídeo não é para magoar não cristão, não é. Tem só como foco vocês entenderem o porquê que nós não acreditamos, nunca vamos acreditar em Messias, de cristão, sei lá o que for. Nós acreditamos unicamente no Criador, o grande Elohim Adonai, bendito seja o seu nome, e só, tá bom? Não é para magoar, só para vocês entenderem. Shalom, até o próximo vídeo.